Apostila de História, capítulo 2, Brasil Colônia, continuação. Leia o folheto publicado por um senhor de escravos. Crioulo fugido. 50 réis de alvízaras. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854 o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas que teve até poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro, e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações de roça, donde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Lammert, na Rua da Quitanda, número 77, receberá 50 réis de gratificação. Rio de Janeiro. Tipografia Universal de Lammert, Rua dos Inválidos, 61B. Então, esse folheto é um folheto de 1850. E do jeito que está esse folheto, o que eles estão fazendo? Estão procurando um crioulo fugido. O que era um crioulo? É um escravo. Então, tem todas as características dele. E ainda fala como ele pode estar vestido e intitulando-se Forro. Forro, no caso aí, seria de alforria, de estar livre. Então ele estaria disfarçado para ninguém pegar ele. Mas mesmo assim ainda é oferecido uma recompensa para quem o prendesse e o entregasse. Então, esse dinheiro, 50 réis, é o dinheiro de antigamente, da época do período colonial. E essa palavrinha do lado do cartaz aí, de alvíceras, alvíceras era um prêmio que se dava, era uma recompensa. Então, por exemplo, chegasse alguém e desse uma boa notícia, poderia receber uma recompensa. Ou se entregasse na época alguma coisa que alguém tinha perdido, ou no caso dos escravos, devolvesse um escravo fugido, receberia essa recompensa. Observando o texto e a imagem, responda: com que objetivo foi escrito esse folheto? Para que serve esse folheto, então, no caso? Número 2. Complete a ficha a partir do texto. O nome do escravo, descrição física. Descrição física está falando como que ele é. Então, ele tem falta de dente, pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado. Então, é o jeito que ele é. A data da fuga, o que ele sabe fazer, tem o valor do prêmio
e o nome do senhor de escravo. O senhor de escravo é o nome do dono dele. Número 3. Que estratégias Fortunato usava para esconder que era escravo? Qual era o disfarce dele? E a número 4. Procure no dicionário o significado da palavra forro. Então, é para procurar no dicionário, não é para falar, porque forro tem outro sentido também. Só que nesse carro aí está se referindo a escravo. E o outro significado que vocês podem pensar também é o forro do teto. Mas não tem a ver. Então, nesse caso, ele tem a ver com escravo. Leia o poema. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei-me os mares tufão. Quem são esses desgraçados? São os filhos do deserto? Combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Castro Alves, Navio Negreiro, 1868. Então, esse é um poema que chama Navio Negreiro e está descrevendo a sensação de escravo, que antes era uma pessoa forte e agora ele está num porão de navio, sem luz, sem ar, sem razão. Está num lugar escuro, amontoado de gente, e está lá sem saber por quê, nem para onde está indo. Se eu não me engano, acho que a professora de arte, ela passou Navio Negreiro para vocês, para mostrar uma obra de um artista do Rugendas. Então, aí nesse pedaço, vocês vão descrever a sensação que o poeta nos remete com essa estrofe. Então, leiam atentamente e descrevam o que está acontecendo aí. Porque, olha, isso é uma oração? Parece uma oração? Olha como está escrito. A ação de Portugal. Em virtude da má administração e dificuldades econômicas de Portugal, a descoberta de ouro na colônia portuguesa era vista como sinônimo de enriquecimento e estabilidade. Por esse motivo, a capital colonial foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, para que fosse possível fiscalizar as regiões de mineração que se encontravam por perto. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Depois foi Rio de Janeiro e atualmente ela se encontra em Brasília. Foi um período de alta exploração do governo português, que recebia altos valores advindos da cobrança de impostos, taxados nas casas de fundição, onde todo o minério era derretido e transformado em barras. Então, as casas de fundições, eles levavam o ouro in natura, daí era derretido e depois feito aquelas barrinhas de ouro. Se um minerador encontrasse ouro na colônia, deveria pagar o quinto, ou seja, o equivalente à quinta parte de todo o ouro encontrado. Como se não bastasse,
Portugal cobrava de cada região aurífera certa quantia de ouro, ou seja, 20% da extração de ouro destinava-se ao rei de Portugal. Então, olha a fração aí. Ele cobrava a quinta parte do que eles encontravam, e além disso, ainda tinha uma taxa de 20%, que era destinada a Portugal. Se não fosse paga com correção, executava-se a derrama. O que seria a derrama? Como uma cota de ouro por ano, que seria a meta a ser alcançada pela colônia. Se a meta não fosse alcançada, soldados invadiam as residências dos mineradores e se apossavam dos seus bens, até obterem o devido valor. Então, a coroa portuguesa, de toda maneira, ela tinha o seu lucro em cima dos colonos. Também havia captação, um imposto sobre cada escravo que trabalhava nos lotes que deveria ser pago por seus senhores. A população ficou imensamente empobrecida com a perda de bens e o aumento da fome. Muito desse ouro retirado dos mineradores serviu como pagamento para o déficit na economia portuguesa, relacionado a tratados econômicos que não deram certo. Então, se vocês repararem o mapa, tem as áreas de mineração da época. Cada pontinho desse seria um lugar, uma mina, né, que eles chamavam antigamente. E no outro mapa, parece que tem uma corda esticada aí, só que está cortada. Se vocês lembrarem, esse mapa, ele é o mesmo do Tratado de Tordesilhas. Só que o que aconteceu com os bandeirantes antes? Eles já estavam à procura de ouro invadindo o território do tratado. Então, esse mapa ele vai ilustrar o rompimento do Tratado de Tordesilhas na busca do ouro no Brasil. Número 1. Qual motivo os novos brasileiros, qual razão motivou os novos brasileiros a voltarem os olhos para a extração de ouro, prata e diamante na colônia brasileira? Porque o que tinha acontecido? Antes, as terras brasileiras serviam como grandes produtores de açúcar. Só que isso não estava dando mais certo, né? Então precisava de alguma coisa que desse lucro mais rápido, porque a cana demora tempo para produzir e até virar o açúcar demorava mais. Então, qual razão motivou os brasileiros a voltarem os olhos para a extração de ouro, prata e diamante na colônia brasileira? Número 2. O produto que ficou desvalorizado por conta da alta exploração, qual foi? Eu acabei de falar, né? Porque eles enriqueciam com a cana-de-açúcar. Só que isso deixou de ter valor, por isso que procuraram o ouro. Número 2. Foi desenvolvido com a corrida pela mineração de ouro. Eles procuravam ouro aonde? O que aconteceu? O que os bandeirantes fizeram? Qual local? Inclusive, até falei que passaram por aqui. Número 3. Minério superexplorado pelos mineradores nesse período. Eles procuravam o quê? Os mineradores. O que eles procuravam? Que tinha que ser derretido e era cobrado muito imposto. Número 4. Encontraram as primeiras minas no Brasil. Quem que
andava pelo interior, atrás de mina, novos caminhos, e até escravizavam os índios. Número 5. Acompanhavam os bandeirantes nessas missões. Então, quando forem completar esse diagrama, olhem para a pergunta número 1 e o local da resposta. A número 2 e o local da resposta. Aqui tem esse espaço sobrando, porque na número 2 está falando: foi desenvolvido com a corrida pela mineração de ouro. O que foi desenvolvido? Os bandeirantes, quando eles começaram a procurar o ouro, eles foram mais para o interior. Então, o interior começou a se desenvolver também. Foi por isso que eu falei que eles até passaram por aqui. Só que, com a mineração do ouro, foi desenvolvido alguma coisa relacionada com o ouro. Então, vocês já ouviram falar do ciclo da água? Ciclo da chuva? Que a água esquenta, evapora, forma as nuvens, condensa, pesa, precipita e chove. E depois evapora, sobe, condensa, forma nuvem, precipita, fica pesada e chove. Aconteceu a mesma coisa com a mineração do ouro. Eles criaram um ciclo do ouro, porque eles começaram a pesquisar onde tinha, daí eles conseguiam achar o ouro, mas tinha que mandar a maior parte para Portugal, acabavam ficando pobres, tinham que pesquisar mais ouro, só que tinha que mandar para Portugal, pagar os impostos e procurar mais ainda e pagar mais impostos. E sempre assim. Então foi uma corrida que fizeram em busca de riquezas, chamado ciclo do ouro. Na número 5, acompanhavam os bandeirantes nessas missões. Quem acompanhava os bandeirantes nas missões eram os missionários. Então agora ficou bem mais fácil para vocês preencherem. A ação de Portugal. O governo português recebia altos valores advindos da cobrança de impostos. Se um minerador encontrasse ouro na colônia, deveria pagar o quinto, ou seja, o quinto do ouro encontrado por cada minerador. Como se não bastasse, Portugal cobrava da região aurífera certa quantia de ouro. Se não fosse paga com correção, executava-se a derrama. Soldados invadiam as residências dos mineradores, se apossavam de seus bens até resultarem no valor devido. Essa parte acontece muito nos filmes de antigamente, que os soldados passavam para buscar os impostos. Daí, quando a pessoa não tinha, naqueles filmes antigos, eles levavam galinha, levavam vaca, tiravam as pessoas dentro da casa. Todas essas ações da coroa portuguesa causaram revoltas na população. Entre várias delas, podemos citar a Inconfidência Mineira, cujo líder foi Tiradentes. Os representantes desse movimento almejavam a independência do Brasil do controle português. O movimento foi descoberto pelo rei de Portugal e os líderes condenados. No entanto, apenas Tiradentes admitiu fazer parte do grupo que queria independência. Por essa razão, foi morto e esquartejado. As partes do seu corpo foram espalhadas pelas ruas da cidade para mostrar o que aconteceria com quem se manifestasse contra o governo. Então, na história do Tiradentes, ele não foi só enforcado.
Além de enforcado, o corpo dele foi todo cortado e colocado aonde as pessoas passavam, porque daí eles não, as pessoas que queriam a independência não iriam mais fazer nenhum tipo de revolta, não iria se revoltar contra o governo, porque foi uma mensagem que se fizesse a mesma coisa, seriam mortos. Faça uma pesquisa sobre as revoltas que aconteceram na época do Brasil Colônia, destacando itens como quando, onde, como ocorreram, quem foram seus líderes e quais as consequências. Então, na época do Brasil Colônia, tiveram várias revoltas. Teve revolta que eles chamavam de nativista e separatista. As revoltas nativistas, elas tinham como característica que os colonos defendiam interesses deles, porque com o tanto de impostos que tinham, o tanto de coisas que eles tinham que pagar para Portugal, então não sobrava nada para eles. E o outro tipo de revolta era o tipo separatista, que pregavam uma independência em relação a Portugal, porque eles queriam que o Brasil fosse liberto de Portugal, assim não teriam que pagar tantas taxas. Então, as revoltas nativistas mais importantes são Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. E a revolta separatista que tentavam libertar o Brasil de Portugal. Uma foi a Inconfidência Mineira, onde Tiradentes foi morto, e a outra, Conjuração Baiana. Então, depois vocês vão fazer uma pesquisa dessas revoltas, vocês vão colocar como busca revoltas do período colonial brasileiro. Eu vou até mandar o link para vocês. Vocês vão ver os tipos de revolta, depois vão escolher uma e ler para a sala. Leia o texto abaixo com atenção. É enorme a influência dos povos africanos na formação da cultura brasileira. Herdamos boa parte da cultura desses povos, tanto na linguagem, com palavras que compõem nosso vocabulário, como marimbondo, tanga, tamanco, quiabo, entre outras tantas, como também influências na música, na dança e na culinária. Eles também nos mostraram novas formas de se trabalhar, já que por muito tempo foram nossa principal mão de obra, ensinando técnicas agrícolas, pecuárias, de garimpo, tanto nas áreas rurais como urbanas. Assim, o Brasil pode ser visto como um local de rica diversidade cultural, composta tanto de influências dos povos indígenas quanto dos africanos. Então, vocês podem olhar pelas figuras. A cultura está presente na comida, na arte, na dança, na música. Aí eles estão jogando capoeira, tem gente tocando. Faça uma pesquisa sobre o legado cultural deixado pelos povos africanos a nós brasileiros, ressaltando a questão da linguagem, das danças e da culinária. Organize tudo o que descobriu e apresente aos seus colegas suas descobertas.
Então, dessa parte também, vou passar um link para vocês e vocês vão ler e depois escolher uma parte para ler para os colegas de vocês. Daí pode ser dos povos que vieram, da linguagem que alguns trouxeram, dos tipos de dança, tipo de roupa, tipo de culinária, o que vocês acharem mais interessante. Então, essa é a parte de história. Leiam o texto corretamente para responder as questões. Se tiver dúvida, pergunta e mãos à obra.